Mentira! É o momento em que você aumenta o som, eu não estou escutando nada, e aí vem esse japonês safado para poder gritar no teu ouvido, não é? Boa tarde, galera do MED. Lelê com vocês. Estamos aqui para mais uma aulinha boa. 1h50 juntos. É a vida. Né? Estamos aqui, eu, Carlinhos. O Rafael tá chegando ainda, não chegou ainda para o chat, mas já ele tá aí na área para podermos conversar aí ao longo de 1h50 de muita alegria, de muitos sustos, de muita comédia e principalmente muita aprendizagem sobre proteínas e vitaminas, tá? Cara, as questões estão muito boas. E o objetivo que a gente tem aqui é tentar sempre falar o algo mais, né? Vamos pensar assim, sempre falar o algo mais sobre proteínas, sobre vitaminas. Deixa eu começar falando, né, de forma até rápida, o embasamento de proteína, para a partir desse embasamento de proteína, a gente conseguir fazer as primeiras questões e gradativamente, principalmente no que diz respeito às enzimas, a gente vai aprofundando e vai dando o up para você mandar bem em qualquer vestibular que você encare pela frente. Tudo bem? Sempre bom estar aqui junto com vocês. Vamos falar sobre elas, sobre as proteínas. Ora, quem são as proteínas, né, gente? Proteínas são moléculas imensas, né? Saiba que elas são moléculas imensas, formadas por o quê? Formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Polímeros formados pelo encadeamento de aminoácidos. Na verdade, para ser uma proteína, ela tem que ter uma estrutura tridimensional bem definida. Para a aula como um todo e não para vocês, normalmente eu defino, né, a proteína como um segmento ali de mais do que 100 aminoácidos encadeados através das ligações peptídicas. Mas, por exemplo, a insulina, ela é um hormônio proteico e ela é menor do que 100 aminoácidos. Ela tem menos do que 100 aminoácidos. Para mostrar o quê? Que a proteína ela pode ter menos do que 100 aminoácidos, mas quando ela tem uma estrutura tridimensional definida, ela é considerada uma proteína. Você sabe que os aminoácidos, né, a princípio são 20 tipos, eles podem ter transformações e esses aminoácidos, eles são classificados em aminoácidos naturais ou aminoácidos essenciais. Aqueles aminoácidos que são naturais, a gente consegue produzir no próprio organismo. Agora, quando um aminoácido é um aminoácido essencial, ele só é adquirido através do alimento, através da alimentação. É lógico que essa quantidade de naturais essenciais, ela varia de espécie para espécie. Por exemplo, para uma planta, todos os aminoácidos da planta são aminoácidos naturais. Vê se você entende a lógica. Porque para uma planta, todos os aminoácidos que ela precisa, ela é capaz de produzir, entendeu? Agora, seres heterotróficos dependem da ingesta destes aminoácidos para que aí sim possam transformar os aminoácidos e produzir seus aminoácidos naturalmente. Bom, qual é a cara do aminoácido, né? Isso aí é importante. Então, vamos botar aqui. O aminoácido, ele tem sempre um grupamento, amina, e um grupamento carboxila, né? Daí, aminoácido, 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 que tem amina e tem carboxila, e a porção variável nos aminoácidos sempre é o seu radical. É o radical que vai variar nos 20 tipos de aminoácidos. Como é que se dá a ligação entre eles, né? Fazer aqui o esqueminha rapidinho. A ligação entre aminoácidos sempre se dá entre a carboxila de um e a amina de outro. A ligação que é a ligação peptídica. Então, eu sempre vou ter um aminoácidozinho, outro aminoácidozinho, que na hora de ligar, sempre ligam aqui, né? Entre a carboxila de um e a amina de outro. E aí fica como, modinha? E a inha fica assim, ó.
Para ver a ligação, já falamos. Tem a saída de água. É uma síntese por desidratação. E aí a carboxila daqui, ó, e a amina daqui, PEI, se ligam, formando a tal ligação peptídica. Então, para você ligar dois aminoácidos formando um dipeptídeo, você sempre vai ter a saída de água, né, permitindo a ligação da carboxila de um com a amina de outro. E ora, se você quiser quebrar esse dipeptídeo, quiser quebrar a proteína no seu estômago, no seu duodeno, você vai ter que jogar água, né? Porque jogando água aqui, você vai promover essa quebra. Jogou água, quebrou. É uma quebra com a participação da água, uma hidrólise, né? Então a quebra desse polímero, que é a proteína, liberando os aminoácidos para você poder absorver, para você poder reutilizar, sempre é uma quebra mediada pela água, né? Sempre é uma hidrólise. Show? Bom, tem outras coisas mais que a gente vai ver, mas até para a gente já começar a fazer questão rápido, e depois poder aprofundar, vamos só pensar nas funções desempenhadas pelas proteínas nas nossas células. Em termos de Enem, né, em termos não específicos, quando você pensa em uma proteína, você tem que pensar que as proteínas são os principais alimentos plásticos, construtores, estruturais na nossa pirâmide alimentar. Enquanto você vai ingerir carboidrato, lipídio, com uma função principalmente energética, eu sei que carboidrato pode ter papel estrutural. Eu sei que lipídio pode ter papel estrutural. E eu até sei que a proteína também pode ter papel energético, né? O aminoácido ele pode participar via gliconeogênese para a formação de glicose. E aí vai poder ser utilizado para poder gerar energia. A proteína pode ter uma função energética? Pode. Mas você sabe que isso é só em último caso. Agora, a proteína tem o papel de compor estruturas no nosso corpo. O principal papel delas é esse, é garantir a substituição de partes perdidas, é garantir o crescimento do nosso corpo. Esse é o principal papel. Agora, além desse papel, tem um montão de outros. Por isso, gente, eu gosto de, normalmente, resumir que o papel da proteína é garantir a expressão dos nossos genes, é garantir a expressão do DNA. Porque você sabe que o DNA armazena informação genética. Mas o DNA, para se expressar, ele vai ser transcrito em RNA mensageiro, cuja sequência de códons, de trincas, determinará a sequência de aminoácidos da proteína. Então, o DNA se expressa através da síntese proteica, né? Então, o principal é entender isso. E com isso, ela acaba desempenhando muitas funções diferentes. Vamos lá, ó. Vou tentar pensar em 10, hein? Me desafiei agora, mas vou tentar pensar em 10. A primeira eu falei estrutural. É a mais importante. Uma outra importantíssima, que a gente vai fazer muitas questões sobre isso, é o papel enzimático, de catalisar reações. E depois a gente fala mais sobre como uma enzima trabalha. Guarda, gente, que toda enzima obrigatoriamente é uma proteína. Toda enzima é uma proteína de atividade catalítica, beleza? Agora, nem toda proteína é uma enzima. O cabelo é uma proteína, mas não é uma enzima. É uma proteína estrutural, né? A queratina. Entendeu? Mas toda enzima, obrigatoriamente, é uma proteína. Existem outros catalisadores inorgânicos e até orgânicos. O RNA ribossomal é uma ribosima. Ele catalisa a síntese proteica. Mas eu não posso chamar o RNA ribossomal de enzima, porque enzima é sempre uma proteína. O ácido clorídrico catalisa a conversão de pepsinogênio em pepsina. O ácido clorídrico é uma enzima? Não, porque enzima sempre é uma proteína. Então as enzimas são proteínas importantíssimas que aceleram reações. Depois a gente fala mais sobre elas. As imunoglobulinas, gente. Imunoglobulinas, IgGs, são os anticorpos. IgG, IgA, IgD, IgE. Cara, as proteínas, elas podem ter um papel de defesa do corpo. São os anticorpos, são as imunoglobulinas, beleza? As proteínas, elas podem ter um papel de transporte de substâncias.
Por exemplo, existem várias proteínas transportadoras que estão na membrana plasmática. Canal de sódio, canal de cálcio, canal de potássio, bomba de sódio e potássio, canal de H+, bomba de H+, bomba de cálcio e potássio. São proteínas transportadoras que estão na membrana plasmática. Não é verdade? A hemoglobina tem o papel de transportar oxigênio, uma proteína que tem o papel de transportar oxigênio. Então, o papel de transporte, importante, proteína pode ter? Sim. Coagulação sanguínea, gente. Coagular o sangue. Pô, existe uma cascata de coagulação. Protrombina, trombina, tromboplastina, fibrinogênio, fibrina. São proteínas com papel de coagulação. Beleza? Papel contráctil. Contrair, contrair. Actina e miosina, lá na musculatura, são proteínas contrácteis, beleza? Reconhecimento da célula. As glicoproteínas do glicocálix, que estão na membrana, são glicoproteínas importantíssimas nesse processo de reconhecimento celular. Então, pô, ó que papel importantão dessas proteínas, beleza? Eu falei que tinha que ser 10, né? Acho que já dá para parar por aí, né? Não é complicado. Gente, dá para forçar a barra, como eu disse, pode ser energética, mas, sabe, esses papéis que eu falei são os principais, senão a gente acaba complicando a vida de vocês. Então, observa que elas têm N papéis diferentes, né? N papéis diferentes. E aí vamos agora começar a resolver as questões, que aí depois a gente fala mais de enzima, inibição, que são coisas que com certeza vocês podem acabar depois tendo dúvida, tá bom? Quem quiser tira o print e a gente começa a trabalhar. Enquanto isso, Carlinhos, dúvidas? Manda aí. Deixa eu ver aqui. Camila Rezende. Qual a relação das proteínas com o metabolismo? Então, Camila Rezende, a principal relação da proteína com o metabolismo é a enzima, entendeu? Eu acho que tudo que eu falei aqui, Camila, de alguma forma é metabolismo, né? Coagulação, contração muscular. Concorda, Camila? Mas o principal mesmo, se eu tivesse que responder isso numa questão discursiva, eu falaria que algumas proteínas, as enzimas, aceleram reações, né? E aí, se você não tiver essas proteínas, essas enzimas, você não vai ter essas reações aceleradas, a célula vai morrer, né? Então, o papel principal delas aí no metabolismo é o papel enzimático. Entendeu? Mais alguma, Carlinhos? Tem do Enzo. Manda aí. Ele pergunta o seguinte: desnutrição proteica anterior e durante a gravidez pode causar problemas no desenvolvimento do embrião? Pô, com certeza, Enzo. É ótima essa pergunta, Enzo. É ótima essa pergunta. E eu já li alguns artigos que apontam exatamente nesse sentido. Por quê? O Adinha não acabou de falar aqui que se você tiver que escolher um papel proteico, né, para falar qual o principal papel da proteína no corpo, seria o papel estrutural, o papel plástico, Enzo. Então eu já vi alguns estudos, Enzo, que mostram, os que eu li não foram sobre gravidez, tá? Mas foram sobre a primeira infância. Que uma criança, no início do seu desenvolvimento, o principal nutriente que está relacionado com o QI, com a inteligência que essa criança vai ter, é proteína. Welda, mas por que proteína? Eu não disse que a proteína é estrutural? Que uma criança em desenvolvimento, deve precisar de muita proteína para crescer, Enzo. Então, se tiver uma deficiência proteica, ela pode não ter um desenvolvimento pleno do sistema nervoso central, cara. E aí isso pode afetar a inteligência, né, o desenvolvimento intelectual dessa criança. Se da mesma forma, né, isso aí vai acontecer numa criança em início de desenvolvimento, se uma mulher ela é subnutrida, isso pode afetar sim no desenvolvimento do recém-nascido, quer dizer, no desenvolvimento fetal, né, antes de nascer. Isso pode gerar sim sequelas no desenvolvimento dessa criança. Beleza?